Olá, vamos agora ver um assunto de química importante para o segundo ano na parte de gases, que é difusão gasosa e efusão gasosa. O que é isso? Você já deve ter ouvido falar, alguém falar, olha, a ideia dele se difundiu entre as pessoas, se espalhou no meio de outras coisas, tá bom? Quando você bota açúcar em água, aí as moléculas do açúcar, sem você mexer, naturalmente elas vão se espalhar pelas moléculas de água, formar uma mistura homogênea. E isso se chama difusão, mas não é de gás, é difusão do açúcar. Então vamos dar uma olhadinha. Difusão gasosa. Suponha que você tem aqui algumas moléculas de um gás X e algumas moléculas de um gás Y. Quando você deixa o gás X na presença do gás Y, espontaneamente, o que é que vai acontecer? Elas vão se juntar e formar uma mistura homogênea. Não é fácil? Então, o que é a difusão? É a propriedade de partículas de substâncias diferentes se misturarem entre si, formando uma mistura homogênea. Lembre, essa mistura é espontânea. Não precisa você forçar. Então você pega um gás, libera em meio a outro gás, eles se misturam naturalmente, certo? Então é uma mistura espontânea. Exemplo 1. Quando expelimos CO2 na nossa respiração, ele se difunde no ar. Nosso CO2, ele se espalha entre as moléculas do ar e forma uma mistura homogênea. Você não vê o CO2, você não vê o ar. Outro exemplo. Aqui tem um frasco com álcool gel. Por que no início dessa onda de álcool gel, um bocado de gente, você também, lavou a mão, limpou a mão mais vezes que o normal? Foi ou não foi? Diga aí. Por quê? Por causa do cheirinho. Olha lá, quando percebemos o cheiro do álcool gel, isso quer dizer que suas partículas se difundiram no ar e chegaram até as nossas narinas. Entendeu o que é uma difusão? Alguém pegou e jogou o cheiro do álcool gel no seu nariz? Não. Naturalmente, espontaneamente, ele se espalhou, certo? Vamos ver a próxima parte. Próximo ponto é efusão gasosa. Aqui você está vendo um spray, está vendo a pessoa quando aperta o spray, partículas do gás passam por um orifício pequeno e isso é muito útil para nós. É assim que se água faz aquele lava-jato, né? Aquela mangueira que sai do lava-jato, ele deixa o vapor d'água passando por um orifício pequeno, aí ali passa por uma efusão. É a passagem de um gás por pequenos orifícios. Está vendo? Bem fácil. Exemplo 1. Gases propelentes de um desodorante spray passando pelo orifício. Isso aqui. Outro exemplo. Buzina a gás em uma festividade. Lembra quando tem formatura que o pessoal faz? Pá, pá, pá. Aquilo é um gás que está ali dentro. Quando você aperta a válvula, ele passa pelo orifício e apita. O assobio também é baseado nisso. Você deixa gases passando por um orifício e, por causa das ranhuras da boca, geram ondas. Certo? Vamos ver a próxima parte. Fizemos um estudo qualitativo. Falamos o que era difusão gasosa e efusão gasosa. Agora, vamos para a parte quantitativa. Estudo quantitativo é quando a gente vai trabalhar com equações, com números. Então, um físico inglês chamado Thomas Graham, ele pegou e estudou como seria a velocidade de efusão e de difusão de um gás. E ele começou a ver que, dependendo do gás, essa velocidade de difusão e de efusão, elas eram diferentes, dependendo do gás. E aí ele foi analisar. Vamos ver. Nas mesmas condições de T é o que? Temperatura. E P, pressão. Mesma temperatura, gente. Lembrando que a gente falou logo no início. Temperatura média o quê? O nível médio de agitação térmica das partículas num sistema.
E as partículas do gás, a agitação térmica delas tem a ver com o quê? Que tipo de energia? Quem lembra? Energia cinética, que você viu no primeiro ano. Então se as moléculas de um gás estão na mesma temperatura, o que é que eu posso dizer? Elas se agitam com a mesma energia cinética. Tá vendo? Mesma temperatura, mesma energia cinética. Quem lembra qual é a fórmula da energia cinética? Energia cinética, mv² sobre 2. M a massa, v a velocidade. Então, vamos supor que eu tenha um gás 1 e um gás 2. E os dois estejam na mesma temperatura. Qual seria a fórmula da energia cinética de 1 mol de gás 1? Vamos pegar 1 mol. A massa molar, que é a massa de 1 mol, vezes a velocidade do gás 1 ao quadrado sobre 2. E para o gás 2, se eu pegar 1 mol de gás 2, qual a energia cinética dele? A massa de 1 mol, chamada massa molar, vezes a velocidade dele ao quadrado sobre 2. Gente, mas aqui falou que se a temperatura é a mesma, a energia cinética é a mesma. Se é a mesma, é igual. Muito bem. Se é igual, o que é que eu posso fazer? Cancelar esse 2. Vê que coisa fácil? Chegamos a uma fórmula. Quando você tiver dois gases em difusão ou efusão, o que é que vai acontecer? A massa molar vezes a velocidade ao quadrado de cada um sempre vai dar igual a do outro. Tá vendo? Isso é uma equação. Então, a massa molar de um gás vezes a velocidade ao quadrado dele é igual a massa molar do outro vezes a velocidade ao quadrado do outro. Massa molar vezes velocidade ao quadrado é uma constante, desde que os gases estejam na mesma temperatura, tá certo? E aí existem outras opções. Eu posso pegar essa fórmula e, em vez de pegar as massas molares, dividir tudo pelo volume. Gente, como é o nome da divisão de massa por volume? Massa por volume, densidade. Então quando eu divido essa massa molar pelo volume que esse gás ocupa, aí eu vou dizer que eu tenho a densidade molar desse gás. E quando eu faço o mesmo para o mesmo volume desse gás, porque você sabe, gases que têm o mesmo número de mols, estão sob a mesma temperatura, mesma pressão, eles vão ocupar o mesmo volume. Aí como é que fica? A densidade, que é a massa molar, dividida pelo volume, vezes a velocidade ao quadrado, também é uma constante. Então é só gravar isso. Ó. A massa molar vezes a velocidade ao quadrado é uma constante. Ou a densidade vezes a velocidade ao quadrado de cada gás é uma constante num processo de difusão e efusão. Isso serve para quê? Para a gente comparar um gás com outro em termos de associar a velocidade com a massa molar. Está vendo que essas duas grandezas vão se multiplicar? Então, o que é que a gente vai dizer? A massa molar de um gás multiplica pela velocidade ao quadrado e isso dá uma constante. Quando um produto dá constante, a gente diz que essas quantidades são o quê? Inversamente proporcionais. E isso quer dizer o quê? O gás que tiver a massa molar maior, ele difunde com a velocidade o quê? Menor. Tá vendo? Agora, não é inversamente proporcional massa molar e velocidade, é velocidade ao quadrado. Tem que lembrar esse detalhe. E os gases mais leves tendem a se difundir com mais velocidade. Então, quando você diz, olha, esse mau cheiro tá que ninguém aguenta, daqui a pouco você vê que ele desaparece. A velocidade de difusão dele é lenta, porque geralmente é um gás pesado. Gente, vamos ver exercícios para aplicar isso aí? Pronto. Vamos agora ver como se aplicaria isso na prática. Vê. O gás hélio passa por um orifício com velocidade 48 centímetros por segundo. Essa é a velocidade com que ele passa pelo orifício, tá vendo? Já o gás anidrido sulfuroso ou dióxido de enxofre o faz nas mesmas condições, quer dizer, na mesma temperatura, na mesma pressão. Com que velocidade? Aí ele está comparando um gás com outro.
Para eu não ter que fazer outra experiência de medição, é só comparar com aquela fórmula que lida com proporcionalidade. Como é que a gente vai dizer? É C do gás hélio igual à energia cinética do gás SO2. E como ficaria a fórmula? Massa molar do hélio vezes, deixa eu aumentar aqui para você ver melhor, massa molar do hélio vezes a velocidade do hélio ao quadrado igual a massa molar do SO2 vezes a velocidade dele ao quadrado. Tá vendo? Isso aqui eu só estou colocando para você ver. Aqui é do hélio, lá é do SO2. Vá, me diga, qual a massa molar do hélio? 4 gramas por mol. Qual a velocidade do hélio? 48 centímetros por segundo. Aí eu boto ao quadrado. Aí não tem esse negócio de quilômetro por hora, metro por segundo, não. Pode ser a unidade que ele der. 48 ao quadrado. Qual a massa molar do SO2? Enxofre 32. Aí vamos botar aqui, ó. 32 mais oxigênio 16, 2 vezes 32 mais 32 vai dar o quê? 64. 64 gramas por mol vezes qual a velocidade dele? Vamos achar. Tá vendo como é fácil? Aí agora é só fazer, ó. Quem é V ao quadrado? Olha, 4 vezes 48 vezes 48 dividido por 64. E agora a gente vai brincar de simplificar. Vamos lá. 64 por 4 dá quanto? 16. Tá vendo? 48 dividido por 16 dá 3. Agora é só fazer, ó. 3 vezes 8, 24. Vão 2. 3 vezes 4, 12. Mais 2, 14. Vê que coisa fácil? Qual é o número que ao quadrado dá 144? Bem fácil. V raiz de 144, que é 12. 12 o quê? Qual a unidade da outra velocidade? Centímetros por segundo. É a mesma unidade. Tá vendo como é fácil? Então, as questões são todas nesse estilo, certo? Agora vamos passar para você algumas do livro para você fazer em casa, tá certo? Tarefa de casa, você vai pegar o livro 1, que está na página 254, e as questões são essas, ó, 7, 8, 11, 12, 13, 14. Vai haver algumas questões de marcar X. Aí nas de marcar X, o que é que você faz? Tem que fazer todas com as devidas justificativas. Marcar X só não vale nada. Os assuntos envolvidos são densidade, que a gente já havia falado, difusão e efusão de gases, que nós vimos agora há pouco. Tá bom? Bom trabalho!